E agora Mateus capítulo 20, versículo 21, diz o seguinte, Mateus 20, versículo 20, diz assim, eu vou ler com você aqui. Então se chegou a ele a mulher de Zebedeu com seus filhos e adorando, pediu-lhe um favor. Perguntou-lhe ele, que queres? Ela respondeu, manda que no teu reino estes meus 2 filhos se assentem um à tua direita e o outro à tua esquerda. Mas Jesus respondeu, não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu estou para beber? Responderam-lhe, podemos. Então lhes disse, bebereis o meu cálice, mas o assentar-se à minha direita e à minha esquerda não me compete concedê-lo. É, porém, para aqueles a quem está preparado por meu Pai. Ora, ouvindo isto, os 10 indignaram-se contra os 2 irmãos. Então Jesus, chamando-os, disse, sabeis que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo, tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate por muitos. Mais uma vez, o Senhor está pontuando o quê? Aliança. E qual o tamanho dessa aliança? Qual a profundidade dessa aliança? Essa aliança vai a tal nível de que ela altera toda a concepção de mundo, toda a concepção de maior e de menor, toda a concepção de quem é quem e qual é a tarefa, qual é o propósito do Pai para cada um. Então, a gente sempre lê essa palavra, e hoje não vai ser diferente, quando a gente pensa no nosso ministério, né? Por quê? Porque aqui a mãe de João e de Tiago, né, que era esposa de Zebedeu, eles eram primos de Jesus. Por serem primos de Jesus, porque também eram primos de Pedro e André, eles, familiarmente falando, de alguma maneira, fosse a distância, fosse mais próxima, eles se conheciam. Claro que se conheciam. Até porque aquela região na época de Jesus não era tão povoada assim, né? Para você ter uma ideia, na Galileia, da onde Jesus vem, né, na sua educação, no seu crescimento, não tinha mais do que 300 pessoas. Hoje em dia, num quarteirão aqui em São Paulo, é capaz de o quarteirão ter mais de 300 pessoas. Então você veja que era diferente. Então é lógico que eles se conheciam. Ou à distância, ou mais próximos, mas se conheciam. Sabiam quem era quem. Então, quando a mãe de João e Tiago vai até Jesus, com certeza, Jesus a conhece, né? E mãe é mãe em qualquer lugar do mundo, em qualquer geração, em qualquer tempo, em qualquer época. E essa mãe não era diferente. Ela já queria arrumar um espaço melhor para os seus filhos queridos, porque eles são os mais bonitos, eles são os mais capazes, eles têm o direito, eles merecem. Claro, em nenhum momento perceba que Jesus está repreendendo a mãe de Tiago e João, porque é natural da mãe. A mãe é assim mesmo. A questão toda é que o Senhor Jesus se utiliza desse momento para poder deixar uma coisa bem clara. Em primeiro lugar, existe um batismo que alguns pregadores chamam de o batismo do sofrimento, que é o cálice do Senhor Jesus, né? Por que é o batismo de sofrimento? Porque é o quanto a pessoa está disposta a pagar o preço por aquilo que ela se propõe a fazer, né? Em relação à vontade do Senhor e aos propósitos do Senhor. A gente percebe na palavra de Deus, veja como são as coisas.
Nós percebemos na palavra de Deus que há pessoas que são chamadas pelo Senhor. Mas em algum outro momento nós percebemos que há pessoas que são chamadas pelos homens. E em terceiro lugar, nós temos pessoas que são chamadas pelo Senhor e são chamadas pelos homens. Então, o chamamento, ou como diriam os pentecostais, a chamada, ela é constante na palavra de Deus. Porque a chamada diz respeito ao propósito de Deus e aquilo que o Senhor, de antemão, antes que nós fôssemos uma massa sem forma, como diz lá no Salmo 139, versículo 16, o Senhor nos chamou e o Senhor nos criou para servirmos. Mais uma vez, a essência de quem ensina há séculos a respeito do chamado. Eles sempre dizem e frisam de que nós não fomos chamados para receber, mas para dar. A lógica de reino é dar, não é receber. Então eu vou pegar alguns exemplos, né? Amanhã a gente conversa mais um pouco. Vou pegar alguns exemplos. Moisés. As pessoas falam, não, porque Moisés era abençoado? Era. Porque Moisés, né, levantou o cajado e o mar se abriu. Quando ele levantava as suas mãos, o povo, né, liderado por Josué, os homens de guerra, venciam as batalhas quando Josué levantava as mãos, na figura de um intercessor, né, que às vezes o intercessor não está na operação em si, no trabalho em si, mas ele está orando por aqueles que estão, né? Então, Moisés orava. Então, uma série de coisas, né? Moisés entregou o seu espírito ao Senhor aos 120 anos, mas vigorosamente falando, ele se entregou. A Bíblia fala que sequer os seus pés, os seus joelhos estavam cansados. Então, quando você pega um homem como Moisés, você fala, nossa, que homem abençoado. E às vezes a gente até ouve pessoas ministrando, você será como Moisés. A intenção é até boa. Mas Moisés só recebeu tudo que ele recebeu, não era por causa dele. Era porque ele, como instrumento de Deus, na vida de toda uma geração, de todo um povo, né, que saiu das garras do Egito em direção à terra prometida, ele se colocou flexivelmente, maleavelmente, ele foi flexível e maleável à vontade do Senhor e dirigiu o povo até pelo menos a entrada da terra prometida. Então o que Moisés viveu e o que Moisés recebeu não foi exclusividade, não foi porque ele era o líder, não, ele recebeu por ser o instrumento de Deus na vida do povo. O que o Senhor estava priorizando não era Moisés, era o povo. Claro que, porque Moisés se posicionou como líder e se prontificou, né, a dirigir o povo segundo a vontade do Senhor, é lógico que ele foi um homem muito abençoado. Lógico, né? Um homem que escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia, que ainda escreveu o livro poético de Jó, um homem dos legisladores, né, que o mundo, que a humanidade conheceu, esse homem foi o maior de todos eles. Um homem literato, um poeta, um grande líder, mas também um pastor, que a Bíblia diz que não houve homem mais manso do que Moisés. Então você tem em Moisés toda uma constatação maravilhosa, mas essa constatação, ela foi e somente foi porque ele havia se prontificado a ser instrumento de Deus na vida do povo. Então, por causa do povo, do coletivo, Moisés foi o que foi. E assim você vai pela palavra inteira. Então é muito diferente da igreja de hoje em dia, que eu sempre falo para você. Eu não estou aqui, às vezes parece que eu estou atacando alguém, não é isso, eu estou falando de maneira didática, pedagógica. Mas a gente percebe, eu sempre brinco com você, que se você pegar a maioria das Bíblias,
do povo de Deus por aí, se você fizer assim, chacoalhar, vai sair um monte de envelopinho de campanha. Campanha disso, campanha daquilo outro. E todos os envelopinhos, quando a pessoa é, né, até mais organizada, ela pega e escreve no envelopinho. Geralmente são os seus pedidos de oração. Ou é por ela mesma, ou é pelos seus queridos e tal. É pecado fazer isso? Com certeza não. Mas que nós somos uma igreja, nós somos uma geração de mais consumidor e menos mantenedor? Com certeza. A igreja, ela é consumidora. Os grandes templos, os grandes ministérios, uma boa parte, para não dizer a totalidade deles, mas uma maioria esmagadora, é constituída de membros que estão ali para receberem. E aí os seus líderes do outro lado se sentem na obrigação de oferecerem. E como prestadores de serviço, eles oferecem o serviço. E essas pessoas, né, também, por serem consumidoras, entregam algo, mas porque vão receber o retorno, a recompensa humana daquilo que estão entregando. Então, isso é, na verdade, o quê? Isso, desculpe, mas não é o propósito do Senhor. Não obstante o Senhor curar, não obstante o Senhor restaurar, o Senhor libertar, porque eu já falei e a gente já sabe disso. Onde Jesus está, ele faz o bem. Ele sempre fará o bem. Mas não é, nem sempre é o seu propósito original, que foi o que aconteceu com Jesus durante o seu ministério. Chegou um momento na vida de Jesus que ele, até fugia. Por quê? Porque as pessoas queriam fazer dele um ídolo, um rei, um governador, um libertador, um salvador da pátria, um curandeiro. E ele não veio para nada disso. Não obstante ele carregar qualidades que ele poderia exercer tudo isso que eu falei para você, e ele prova e comprova que ele poderia exercer tudo isso, ele abriu mão. Ele não quis nem que fosse conectado a ele alguns adjetivos, né? Alguns predicados que o povo queria que Jesus manifestasse. E Jesus abriu mão, porque ele veio para servir e não para ser servido. Como rei de um reino totalmente diferente, um reino de ponta cabeça, ele veio para servir. Porque ele é o maior, então ele serve mais. Quem é menor, serve menos. Essa é a lógica de reino. Então, quando João e Tiago vão juntos com a sua mãe buscar Jesus para pedir para que um se sentasse à direita de Jesus e outro à esquerda de Jesus no seu trono, primeiro que Jesus deixa bem claro que não caberia a ele. Segundo, onde fica o Pai? Porque se Jesus vai se sentar à destra do Pai, então o Pai fica fora, é João e Tiago que fica no lugar? Né? Não tem nem lógica. Então imagina que esses homens, esses rapazes, não sabiam nem o que estava pedindo. A mãe muito menos. E aí Jesus diz assim, perguntou eles, que queres? Ela respondeu, manda aqui no teu reino, tal, aí versículo 22, mas Jesus respondeu, não sabeis o que pedis, podeis vós beber o cálice que eu estou para beber? E é exatamente aqui. É o preço de uma aliança. Porque a aliança tem um preço. Como um casamento tem um preço, né? Como tudo aquilo que a gente faz, naquilo que nós somos formados, que entendemos que foi um propósito de Deus, quando nós somos de dentro, né? Até na nossa profissão, no nosso trabalho. É fruto de uma aliança. Se é fruto de uma aliança, tem bônus, mas também tem ônus. Então o que Jesus estava falando para eles era o seguinte, tem bônus e tem ônus. Vocês estão dispostos
né, a viverem o ônus do cálice que o Pai tem para derramar sobre a vida de vocês? E aí Jesus começa a discorrer o seguinte: responderam-lhe, podemos. Então lhes disse, bebereis o meu cálice, mas o assentar-se à minha direita e à minha esquerda não me compete concedê-lo. E é, porém, para aqueles a quem está preparado por meu Pai. Ora, ouvindo isto, os 10 indignaram-se contra os 2 irmãos. Então Jesus, chamando-os, disse, sabeis que os governadores dos povos o dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós. Então, ele está falando, na visão de reino, essa coisa de um mandar e outro obedecer, essa coisa de um ser maior e outro ser menor, cai por terra. Porque na visão de reino é completamente diferente. Diz assim, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será o vosso servo. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir. E as implicações desse chamado, em primeiro lugar, Jesus está falando que haverão adversidades. Em segundo lugar, haverão conflitos relacionais, porque faz parte do chamado de pagar o preço, de tomar o cálice que o Senhor destinou para cada um de nós. E em terceiro lugar, a recompensa, ela não vem de pessoas, ela vem do Senhor. É um outro tipo de patamar. Porque aquele que serve ao Senhor, na maioria das vezes, e é natural que seja assim, ela quer o retorno, a recompensa, né, daquele que, de alguma maneira, esse primeiro está servindo. E na maioria das vezes não tem recompensa. E a pessoa se frustra, exatamente como no casamento. Porque no casamento o princípio é amor, não é? Então esse melô do Barão Vermelho, lá do Cazuza, né, procura alguém, procura um amor que faça bem para mim. Então desculpe quem tem essa lógica, né? Essa lógica não vem de Deus, essa lógica não é bíblica. Pode ser até da cultura humana, da cultura pop, não tem problema. Mas na cultura da Bíblia, na cultura de Deus, procurar alguém, procurar um amor que faça bem para mim, eu vou amar e me propor amar para servir ao outro. Eu quero fazer bem ao outro, a despeito do outro fazer bem a mim. Isso é amor. Pelo menos na lógica bíblica. Então vamos orar, colocar tudo isso diante do Senhor e amanhã a gente conversa mais a respeito. Porque o amor, ele é sacrificial sempre. Não tem amor que não seja sacrificial. Por quê? Porque é a base. E a base, a origem, é sacrificial.